Bom dia a todos e a todos aqui presentes, aqueles que nos assistem pela internet. Eu quero inicialmente pedir desculpas pelo pequeno atraso, nós tivemos um problema técnico aqui de última hora. Nós aqui no auditório estamos ouvindo um chiado no sistema de som, mas parece que pela internet não está havendo barulho algum, mas vamos prosseguir. É com muita alegria que eu hoje apresento a vocês o Dr. Jorge Malmenstein, meu colega e amigo, juiz federal no Ceará, para tratar de um tema muito importante e muito interessante, que é a aprendizagem aqui. Vamos conversar sobre a superaprendizagem. Vou fazer a apresentação do Dr. Jorge, e em seguida ele passar a palavra. Ele é, como eu disse, juiz federal no Ceará, é professor de Direito Constitucional e Filosofia do Direito, doutor em Filosofia do Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, possui especialização em Direito Sanitário pela UNB Fiocruz e em Direito Público pela Universidade, pela FGV Direito do Rio de Janeiro. Atuou como técnico judiciário na Justiça Federal no Ceará de janeiro a maio de 1999, exerceu advocacia de 99 a 2000, foi procurador do Estado de Alagoas entre agosto de 2000 e abril de 2001, quando, então, ingressou na Justiça Federal, na Magistratura Federal. Tem livros publicados, como Cursos de Direitos Fundamentais, Direito Fora da Caixa e Discriminação por Preconceito Implícito. Ele é um grande estudioso, um curioso sobre a capacidade de aprendizagem, e, ao longo da sua brilhante carreira, como mencionei aqui, foi desenvolvendo métodos, aprendendo e desenvolvendo métodos de estudo e de capacidade de aprendizagem, que culminou no lançamento do livro Superaprendizagem, a ciência da alta performance cognitiva, no qual ele trata do percorrer da sua vida na busca da capacidade dos métodos de aprendizagem, e que hoje vem compartilhar conosco. Jorge, é uma alegria tê-lo novamente aqui na Escola de Magistrados da Justiça Federal. A sua aula no curso de Teoria Geral de Provas foi muito comentada, uma das aulas com o feedback mais positivo que tivemos. E, então, com muita alegria, eu lhe passo a palavra para a sua exposição e depois, havendo dúvidas, que você possa auxiliar aqueles que nos assistem. Então, já, sem mais delongas, eu passo a palavra ao doutor Jorge Malmenstein. Obrigado, é uma grande alegria retornar aqui a São Paulo para tratar de um tema diferente daqueles que eu estou acostumado a tratar aqui. Geralmente a gente vem falar sobre direito e aqui é um pouco diferente, mas é uma alegria muito grande, ainda mais na presença aqui de amigos, né, colegas de diretoria da JUF, né, o Fernando, Marcele e Nino, né, juntos fizemos parte de uma diretoria numa época bastante quente, né, da JUF, né, e um período muito rico, né, até para aprendizagem também. O tanto que a gente penou e sofreu lá foi aprendizagem atrás da outra, todo dia era uma aprendizagem nova. Hoje eu vou apresentar um pedacinho do meu livro Superaprendizagem, e a ideia é narrar um pouquinho a história do livro e também contar um pouquinho das ferramentas que eu desenvolvi e que eu comento no livro, porque, na verdade, nem todas as ferramentas foram desenvolvidas por mim. Boa parte foram, né, de certo modo, aprendidas, copiadas. Deixa eu ver aqui para ainda. De outros top performance. Pronto. Aqui tem um delayzinho na apresentação, né? Eu vou começar dizendo por que eu me interessei por esse tema. Esse tema ele já faz parte dos meus interesses desde a época da faculdade. Quando eu estava mais ou menos no quinto, na metade do curso, os professores entraram em greve. Naquela época,
era comum haver greves de professores universitários, e, na ocasião, a greve que eu estou me recordando, acho que foi em 98, 99, durou cerca de 9 meses, né? Foram 8 meses sem aula, sem prova, sem material para ler, sem nada. Então, era o paraíso, era o sonho de consumo de qualquer adolescente de 19 anos que não tinha nenhum compromisso para estudar, para fazer, podia fazer o que quisesse, e era o ócio, né, completo ócio, sem nenhum remorso, né? Então, e foi naquele momento que eu tomei uma decisão de vida, né? Eu coloquei como premissa que eu ia usar aquele tempo de modo proveitoso. Eu passei a adotar uma filosofia de vida, começando dali, né, que até hoje me inspira, que é a ideia de eu seguir minha curiosidade intelectual, tentar preencher meu tempo, né, de modo proveitoso, intelectualmente proveitoso, e fazer atividades que eu achava que iria aprimorar a minha vida, né, queria melhorar a minha, não só a capacidade cognitiva, mas também minha cultura, minha educação, né, enfim, minhas habilidades e assim por diante. E foi aí que eu comecei a ideia de tentar desenvolver métodos de aprendizagem. Naquela ocasião, acho que todos nós aqui que somos concursados, né, passamos por isso. Meu interesse principal, primeiro, né, era tentar desenvolver métodos de aprendizagem voltados para concurso, focados em resultados. E eu passei praticamente um ano tentando entender como é que funcionava a minha aprendizagem, né, tentando aplicar esses métodos para mim, qual era o meu melhor horário de aprendizagem, se era melhor assistir aula ou se ler livros, se era melhor estudar em grupo ou estudar sozinho. Eu comecei a tentar testar métodos, e foram esses testes por si só eles já foram muito eficientes. Eu, com um ano, passei em técnico judiciário na Justiça Federal, né, fui primeiro colocado, inclusive, e aquilo ali me deu um alerta de que eu estava no rumo certo, né? Eu comecei a perceber que o que eu estava fazendo era diferenciado, né? O que eu estava fazendo me permitia ter um nível de aprendizagem mais rápido, mais eficiente, melhor do que qualquer outra pessoa que estava concorrendo comigo, porque eu não era brilhante. Eu não era um estudante brilhante na faculdade, eu era talvez até abaixo da média, comparando com meus colegas lá de UFC, que eram muito bons. E mesmo assim, né, desenvolvendo alguns métodos bem primários ainda, bem precários, eu consegui ter resultados bastante rápido. Depois passei procurador do Estado em Alagoas e depois juiz federal, né, em 2001, com 23 anos de idade, e até hoje, né, eu exerço essa profissão belíssima e difícil, que é ser juiz federal. No entanto, e aí vem a primeiro alerta, a superaprendizagem ela não nasce aí, ela não surgiu pensando em concurso. Na verdade, eu não tinha um método muito sistematizado na época do concurso, né? Eu estudava meio por conta, né, meio aleatório, né? Me monitorando, mas de modo um pouco aleatório. A superaprendizagem ela vai nascer depois, ela vai nascer justamente quando eu já era juiz, já procurei fazer mestrado, procurei fazer doutorado e precisei desenvolver métodos muito mais sofisticados de aprendizagem. E talvez esse seja a grande questão. A superaprendizagem não é método de estudo, não é fórmula de aprovação. Ela é um método de aprimoramento cognitivo constante que vai se tornando cada vez mais necessário na medida que os desafios vão se tornando mais complexos. Então, eu tenho certeza que o passar no concurso é apenas um primeiro passo, uma primeira etapa de um processo de aprendizagem que vai ficar cada vez pior, mais difícil, mais complicado. Nós, como juízes, a gente estava comentando aqui, nós cotidianamente estamos aprendendo matéria nova, né? E são coisas que a gente tem que aprender do zero, né? Eu tive agora que julgar um caso envolvendo demarcação de terras indígenas. Tive que aprender antropologia, tive que aprender história para resolver o caso, para resolver o problema. O Nino estava falando de casos complexos de direito criminal, né, de tráfico. Tem a parte técnica jurídica que a gente tem que conhecer, mas a gente faz perícias de outras áreas, né? A gente tem que entender como é que é uma perícia de interceptação telefônica, como é que é uma perícia contábil, né? A gente precisa aprender isso para conseguir tomar uma decisão correta. Então, a gente está toda hora aprendendo coisas novas. E, no meu caso, né, que eu segui também paralelamente uma vida acadêmica, eu precisei desenvolver métodos muito mais sofisticados de pesquisa, de anotação
e de escrita, para poder escrever, por exemplo, livros, artigos científicos, dissertação de mestrado, tese de doutorado. Essa foto aqui, em 2015, talvez seja o meu ápice em termos de... O máximo que eu consegui atingir em termos de capacidade cognitiva, que é a minha defesa da minha tese de doutorado em Coimbra, na Sala dos Capelos, em Coimbra. Eu posso dizer que, nesse momento, eu atingi o meu melhor em termos intelectuais. Eu tinha acabado de passar por uma etapa de 6 anos, 7 anos de pesquisas acadêmicas em filosofia do direito, filosofia moral, filosofia política. Estava me sentindo muito bem, muito, né, escrevendo aos montes, pesquisando, lendo muito, mas, ao mesmo tempo, né, a minha vida física estava destruída. Né? Eu tinha síndrome metabólica, eu estava com 105 quilos nessa época, tinha todas as taxas que você imaginar alteradas. Eu frequentei alguns médicos, né, fiz algumas consultas, e quase todos eles diziam, se eu não fizesse alguma coisa, eu ia ter um ataque cardíaco, eu ia morrer. Né? E a minha idade biológica, medida lá pelos índices que eles colocam, era equivalente à de uma pessoa de 65 anos, e eu tinha 35 anos nessa época. Então, eu estava destruído fisicamente, e numa consulta ao nutricionista, esse nutricionista falou para mim, poxa, Jorge, você é tão esforçado na sua parte cognitiva, você passou no concurso tão cedo, poucas pessoas conseguiram alcançar o que você conseguiu, você defendeu uma tese de doutorado em Coimbra, uma das universidades mais difíceis do mundo, e está fazendo isso com sua vida, por que você não canaliza um pouquinho desse seu interesse aí intelectual para a vida física, para a qualidade de vida, para a saúde? E foi nesse momento que deu estalo. Talvez aí tenha surgido a ideia de escrever o Superaprendizagem, porque eu percebi que eu poderia utilizar aquilo que eu tinha dominado, que é a arte de aprender, para melhorar minha vida, né? Para melhorar minha vida física, minha qualidade de vida, né? minha saúde, e comecei a estudar formação de hábitos, comecei a ler livros de desenvolvimento pessoal, organização do tempo, ciência da alta performance esportiva, nutrição, comecei a aprender e, a partir daí, resolvi que eu ia usar isso não só para mim, até então, superaprendizagem era completamente egoísta, né? Era uma filosofia de vida para mim, para melhorar a minha vida, que eu tinha desenvolvido, comecei a escrever, olá, Priscila, tudo bem? Que eu tinha começado a desenvolver e escrever para mim, pensando na minha vida, como melhorar a minha vida, pensando no que funcionava para mim, né? O superaprendizagem, ele é muito a minha imagem e semelhança. Eu sou introvertido, eu sou uma pessoa introvertida, e os métodos que eu desenvolvo são muito mais para pessoas introvertidas do que para pessoas extrovertidas. E, portanto, ele tinha esse viés mais individualista. E, a partir daqui, eu usei, né, para melhorar a minha vida, minha qualidade de vida, consegui, eu vou falar um pouquinho disso mais lá na frente, mas resolvi também, né, compartilhar com outras pessoas um pouquinho disso que eu tinha aprendido, né, desse meu processo de aprendizagem, dos métodos que eu utilizo para aprender. E, quando eu falo aprendizagem, não é aprender direito constitucional, não é aprender processo constitucional, é aprender qualquer coisa. Para você tocar violão, você tem que aprender a tocar violão. Para você cozinhar, você tem que aprender culinária. Para você escrever, você tem que aprender a arte da escrita. Então, aprendizagem é tudo. Né? Esse conhecimento, ele funciona para você aprender qualquer coisa. E foi aí que eu também me toquei, né, que havia uma cultura de superaprendizes que estavam divulgando métodos ultra sofisticados de aprendizagem e que a gente não tinha conhecimento. Todos nós somos bastante amadores, né, no que se refere à aprendizagem. Nós não dominamos as técnicas mais eficientes. E nós acreditamos que nós temos uma fase da vida chamada escola ou faculdade, que é a fase em que a gente vai aprender. E, quando a gente sai da faculdade ou sai da escola, a gente começa uma vida onde não precisa mais de aprendizagem. E essa frase do Harari, ela desmistifica isso. A aprendizagem, ela não é uma fase de vida, ela é um desafio contínuo. Na verdade, como eu já falei, quanto mais o tempo passa, mais a necessidade de a gente desenvolver métodos de aprendizagem. E eu ainda diria mais além. Quem para de aprender começa a morrer. Essa é uma frase de Einstein. O Einstein disse que quando a gente começa quando a gente pensa que já aprendeu tudo e não precisa mais aprender,
a gente começa a morrer. E isso literal, os neurônios começam a serem destruídos quando a gente para de aprender. O Michelangelo, ele no leito de morte, inclusive começa a superaprendizagem com essa frase. Ele tinha 80 anos, já tinha feito obras geniais, e ele no leito de morte, ele disse uma frase que se tornou imortal. Ele disse: "Ancora imparo, eu ainda estou aprendendo". Então imagine uma pessoa morrendo com 80 anos, gênio, ainda com espírito de aprendizagem, né? Essa é a ideia da superaprendizagem. E essa cultura, ela começou a ser divulgada por alguns superaprendizes, né, que iniciaram um processo de hackear, né, os sistemas de aprendizagem, de entender como a aprendizagem funciona e tentar mostrar os métodos mais eficientes. Esse que vocês estão vendo na imagem é um dos superaprendizes que eu gosto mais, né, chamado John Waitzkin. Ele é um prodígio do xadrez, ele foi grão-mestre com criança ainda, ele inspirou o filme A Procura de Bob Fischer, que aqui no Brasil acho que foi traduzido como Lances Inocentes, porque ele tinha tudo para ser o próximo campeão mundial de xadrez. Ele era um campeão mundial de xadrez na adolescência e estava caminhando para ser o próximo Bob Fischer, né? E lá nos Estados Unidos, né? E resolveu largar o xadrez quando tinha 19, 18 anos e ir para artes marciais. E se tornou campeão mundial de artes marciais, uma coisa que não tem nada a ver com o xadrez. Ele se tornou campeão mundial de Tai Chi Chuan e depois faixa preta em jiu-jitsu. E escreveu um livro, né, chamado The Art of Learning, que sintetiza os princípios de aprendizagem que ele utilizou para dominar o xadrez e que depois aplicou nas artes marciais. Ele diz o seguinte: parecem ser dois campos completamente distintos, mas são muito parecidos. Você consegue utilizar os métodos de aprendizagem para aprender xadrez, os fundamentos, também, né, para aprender arte marcial. E ele dá um exemplo. Ele diz que boa parte do tempo do xadrez as pessoas utilizam para aprender aberturas. Então, 80% dos jogadores de xadrez são muito bons em aberturas, e aprenderam todas as aberturas possíveis e imagináveis. Só que não dedicam tanto tempo na parte da finalização, quando tem poucas peças e que é um momento decisivo. Então, ele inverteu a lógica da aprendizagem. Ao invés de passar 80% do tempo estudando abertura, ele passou 20% do tempo estudando abertura e 80% estudando finalização. Aí, quando chegava na parte da finalização, ele sempre ganhava, porque ele estava muito mais preparado do que os outros jogadores. E a mesma coisa com o Tai Chi Chuan e com o Jiu-Jitsu. Ao invés de aprender aquilo que está todo mundo aprendendo, os movimentos mais conhecidos, ele passou a tentar dominar algo que ninguém conhecia, que é a parte da finalização, alguns movimentos finais que ninguém dominava. E a partir daí ele surpreendia os adversários. Então, é apenas um exemplo, né, de como ele utiliza técnicas simples para poder hackear o processo de aprendizagem, nesse caso, numa atividade competitiva, ganhar, né? Fora isso, ele desenvolveu vários métodos para entrar em flow. A gente vai falar daqui a pouco sobre flow, mas a diferença entre a superaprendizagem e a aprendizagem é que, geralmente, a aprendizagem é uma atividade desconectada, sem emoção, entediante, enquanto que a superaprendizagem ela costuma ser ultra conectada, super engajada e com muita intensidade. E por isso que a gente não consegue entrar em flow quando a gente está aprendendo no método tradicional, mas quando a gente utiliza alguns métodos de superaprendizagem, a gente consegue, com certa facilidade, entrar em flow, que é o momento máximo da aprendizagem, porque o consciente e o inconsciente passam a trabalhar numa mesma direção e o seu cérebro está dedicado apenas a uma única atividade. Quem gosta de videogame, né, sabe que o flow ocorre com frequência quando se joga videogame. A gente, às vezes, está jogando o jogo ali tão empolgado que não consegue, nem percebe ver o tempo passar. Quando isso ocorre, é literal, o seu cérebro está desligado para noção espacial e noção temporal, e ele está todo canalizado naquela atividade, jogar videogame. Você não vai sentir fome, você não vai ter vontade de ir no banheiro, né? Você não vai ter sono, porque o seu cérebro está canalizado para uma atividade muito empolgante. Então, aqui é um exemplo, né, de como a cultura da superaprendizagem está sendo divulgada. Talvez o grande influenciador, inclusive eu conheci o Josh Waitzkin através de uma entrevista desse cara, que é o Tim Ferriss.
talvez ele seja o grande divulgador da superaprendizagem. Ele tem vários livros que parecem ser de autoajuda, né? Aqueles livros com títulos gritantes, tipo, trabalha apenas 4 horas por semana, né? Ele tem uma lógica das 4 horas por semana que usa para um monte de coisa, mas por trás desse apelo comercial, tem muita coisa interessante, porque o que é que ele faz? Ele entrevista os top performers. Ele tem um podcast em que ele passa toda semana entrevistando os melhores do mundo, os melhores escritores, os melhores esportistas, os melhores empresários, os melhores músicos, e ele começa a tentar entender como é que esse pessoal faz para produzir obras geniais, para alcançar alta performance. E aí ele escreve livros sintetizando, né? E dos livros mais que eu acho que recomendo deles é o Ferramentas dos Titãs, em que ele vai mapeando várias técnicas utilizadas por esses top performers que ele entrevistou. Por que eu estou citando isso? Porque aqui é uma cultura que pouca gente utiliza no processo de aprendizagem, porque aí, quando a gente pensa em aprendizagem, a gente pensa em estudo. E estudo é chato e ninguém quer estudar. E aqui não, aqui ele está desenvolvendo, poxa, eu quero ser tão bom quanto o melhor escritor, como Malcolm Gladwell. Ele tem entrevista com Malcolm Gladwell que ensina como é que se escreve. Inclusive, eu, para escrever o Superaprendizagem, fiz vários cursos com Malcolm Gladwell, né, para tentar aprimorar a minha capacidade de escrever para o grande público. Até então, eu só escrevia para o direito, para o público jurídico, que é uma linguagem bem diferente. Então, precisei aprender a escrever, dominar a arte da não ficção, para poder tentar atingir um grande público, né? Outro exemplo, né, de superaprendiz que também divulgou métodos inovadores, o Scott Young. Scott Young, esse livro já tem em português, ultraaprendizado, na verdade, e ele ficou conhecido por ter hackeado um sistema do MIT de aprendizagem. Numa graduação que durava 3 anos, ele fez em 1 ano, de modo gratuito. Ele teve acesso às aulas, às disciplinas, sem pagar nada. A única coisa que ele pagou foram os livros. Ele comprou os livros. Ele disse que o custo dele total para ter uma formação do MIT foi $2.000, que foi os livros que ele comprou. Mas ele conseguiu assistir todas as aulas de modo gratuito, seja online, seja presencial. Ele fez todas as provas, passou em todas, né? E fez isso em 1/3 do tempo do que os outros estudantes. Aí alcançou o mesmo resultado, conseguiu alcançar o mesmo resultado. E ele gravava toda semana no YouTube um canal em que ele dizia como é que ele fazia para anotar, como é que ele fazia para estudar, e eu peguei muita coisa dele. E aí resolvi mapear esse conhecimento que estava sendo produzido em torno da superaprendizagem para escrever o meu próprio livro. Aqui no Brasil, o Joel J, ele tem tentado fazer algo semelhante. Só que a proposta dele é muito mais grandiosa. Ele pretende escrever um livro sobre todas as áreas da alta performance, a minha só intelectual. Então, eu fiz algo mais menorzinho. O livro original tinha 400 páginas, o Aprendizagem terminou com 180, porque a gente fez uns cortes para alcançar um público maior. O Joel J quer fazer um livro de 1.000 páginas, eu estou em contato com ele para trocar algumas ideias, e ele, inclusive, fez gravou um vídeo bem bacaninha, né, falando do superaprendizagem. Eu não sei se vai aparecer aí, não vai aparecer, mas ele elogiando o superaprendizagem, explicando algumas técnicas que ele está utilizando, né, para o superaprendizagem. E uma das técnicas que ele menciona é a técnica Feynman, e aqui é onde eu quero começar o conteúdo propriamente da superaprendizagem. O Joel J ele vai comentando uma parte final do livro, que eu falo sobre treino. Esse é um ponto que eu também mudei, né, completamente. Eu não uso a palavra estudar. A palavra estudar, ela tem uma conotação que já está arraigada na mente popular de qualquer pessoa como algo negativo, algo ruim, algo chato. O tempo que você passa estudando é um tempo que você não está feliz. E aí eu procurei não usar a palavra estudar, né, no superaprendizagem, e troquei por treino, por treinar. A minha ideia, o meu foco é que a aprendizagem é treino. Estudo é treino, né? Estudar é treinar. E, inclusive, você pode usar as mesmas técnicas, por isso que funciona, você consegue intercambiar xadrez e jiu-jitsu, as mesmas técnicas de treino que você utiliza para esportes, você pode usar também para a área cognitiva, né? Muitos fundamentos do esporte estão muito mais avançados do que o do cognitivo. Tem um aspecto interessante. Na alta performance esportiva,
A alta performance esportiva, ela consegue ser objetivamente metrificada. Você consegue verificar o que funciona e o que não funciona. Os treinos intervalados, né, da corrida, treino de tiro, fartlek, tem várias técnicas que você consegue perceber o que funciona e o que não funciona. Na musculação, quem faz musculação sabe que tem treino específico para ganhar peso, treino específico para resistência, para força, tudo isso metrificado e medido. Na alta performance cognitiva, nós não temos como fazer isso, né? Mas nós podemos usar os fundamentos, né? Os fundamentos da performance esportiva também para aprendizagem intelectual. E dentro da aprendizagem intelectual, uma das técnicas mais famosas é a técnica Feynman, que ela é mal compreendida porque ela é entendida como... ela é compreendida como uma técnica de estudo, e quando, na verdade, ela é um teste. Né? Ele é um teste de aprendizagem, e não o método de aprendizagem. O que é a técnica Feynman? Ela diz o seguinte: para você dominar um assunto, né, para você aprender algo, você precisa ser capaz de dar uma aula sobre esse assunto para qualquer pessoa. Se você for capaz de explicar um tema para qualquer pessoa, para uma criança, né, para uma pessoa que não entende aquele assunto, você domina esse tema, é um sinal que você aprendeu esse tema. Então, ele é uma fase final do processo de aprendizagem. Só que, e aí vem uma falha muito comum, se divulgou a ideia da pirâmide de aprendizagem, colocando a técnica Feynman como a técnica mais eficiente de aprendizagem, como método de aprendizagem. Ensinar os outros é o método mais eficiente. Só que a técnica Feynman não é método de aprendizagem, ela é método de testar a sua aprendizagem. E, portanto, há uma falha nela, e eu considero essa pirâmide um pouco equivocada, porque você não consegue dar uma aula se você não tiver aprendido. Para você chegar na fase de conseguir dar uma aula aos outros, é porque você passou pelo processo de aprendizagem. E aí, portanto, você reteve 90% da informação. Mas quem vai conseguir dar uma aula sem ler sobre o assunto? Não dá. Você precisa ler para poder conseguir dar uma aula. Se você leu o assunto, fez a anotação, debateu, discutiu e deu uma aula e conseguiu dar uma aula com 90% do conteúdo assimilado, aí você pode dizer que aprendeu a matéria. Então, por isso que eu, dentro desse sistema de aprendizagem, nós temos que compreender que a aprendizagem é um processo dinâmico que envolve a entrada da informação e processamento da informação. Aqui talvez seja a grande falha da aprendizagem tradicional. A aprendizagem tradicional, ela só pensa, ou pensa principalmente, na entrada da informação, no input. O que é a aprendizagem tradicional? É você sentar numa sala de aula, como vocês estão aqui agora, receber um monte de informação. Né? Ou sentar numa poltrona, começar a ler um livro e receber a informação do livro. Isso é a primeira etapa do processo de aprendizagem, é o input, é a entrada da informação. A aprendizagem realmente ela vai acontecer verdadeiramente através do output, quando você processar essa informação. Daqui a pouco eu vou falar sobre aprendizagem como construção de novas conexões neurais. Mas, na verdade, a aprendizagem é um processo em que você vai receber estímulos do meio ambiente, informações, conhecimento, estímulos de um modo geral, sons, visual e tudo mais, e o seu cérebro vai transformar isso em memória de longo prazo. Isso é aprendizagem. É um processo de consolidação da memória. É um processo que ocorre dentro do cérebro. Se você recebe uma informação e você não usa essa informação, o que é que o seu cérebro vai interpretar? Ele vai interpretar que aquela informação não é relevante. Então, ela vai para o lixo. Ela vai ser jogada fora. Por isso que você pode passar 10 horas assistindo aula e não ter aprendizagem, não aprender nada. Porque se não houver o processamento da informação, o seu cérebro vai entender aquilo ali como desnecessário, irrelevante, e aquilo vai para o lixo. E quando eu falo isso, eu estou falando até mesmo em aprendizagem, por exemplo, de material que a gente está estudando para fazer uma sentença. Eu acho que a aprendizagem do juiz ele acaba sendo super eficiente, porque é uma aprendizagem direcionada para um propósito, resolver um problema decidir, tomar uma decisão. E quando a gente está lendo um processo, lendo uma matéria para resolver um processo, a gente está
tentando ativar a nossa cognição ao máximo para captar o que é relevante. E, na medida em que a gente vai usar numa sentença, dificilmente a gente vai esquecer aquele assunto, porque a gente está usando aquilo ali, inclusive, né, com impacto muito forte na vida. Então, talvez a grande lição da superaprendizagem seja dizer que mais importante do que o input é o output, é o processamento da informação. Eu acho, inclusive, que se você tiver num projeto de aprendizagem, né, de algo novo, violão, enfim, vou colocar cognitivo, que é mais fácil de dar exemplos. Estou aprendendo uma matéria nova, estou querendo aprender filosofia. Eu acredito que você deveria selecionar mais ou menos 20%, 30% para input e 70%, 80% para output, né? Para escrever sobre aquele assunto, para produzir conhecimento sobre aquele assunto, porque é isso que vai gerar, de fato, a aprendizagem. E aí entra a questão da leitura. Eu considero a leitura como o input mais eficiente, como a entrada da informação mais eficiente, sobretudo se você tiver técnica de leitura de alto impacto, para fazer com que, durante a leitura, você já faça o output da informação. Por que a leitura é o método mais eficiente de aprendizagem? Porque é o método mais barato, em primeiro lugar. Você tem acesso ao conhecimento dos melhores gênios da humanidade em primeira mão, não é por terceiros, vocês recebem a informação diretamente de quem produziu o conhecimento. Você tem seu tempo, você escolhe o momento que você vai aprender, você escolhe seu ritmo, sua velocidade, você escolhe quando você vai parar, quando você não vai parar. Você tem possibilidade de aprofundar esse tema. Enfim, a leitura ela é um método super eficiente de aprendizagem. Eu considero a leitura como o mais importante. Só que a leitura, ela ao mesmo tempo, ela é um método ineficiente se você não usar métodos de anotação e de consolidação da memória, de processar a informação. Por exemplo, eu gosto muito de anotar durante a leitura. Eu gosto de ler. Quando eu estou em processo de aprendizagem, eu imprimo, né? Eu imprimo ou compro livro. Eu gosto do físico. É uma questão particular minha. Eu sei que hoje em dia, com Kindle, muita gente consegue desenvolver métodos de leitura eficientes com Kindle e até de anotação. Eu, particularmente, gosto de anotar, né, no livro. E eu costumo usar esses símbolos, né? Símbolos que eu desenvolvi e são bem aleatórios, são bem caóticos, que eu gosto de anotar, por exemplo, ponto central. Quando eu vejo um argumento relevante, eu coloco uma setinha e dou uma nota de 1 a 3, né? Pouco relevante, médio e muito relevante, né? 3 estrelinhas. Quando eu vejo uma citação bacana que eu quero usar depois, eu coloco o símbolo de coach, né? De citações, né? As aspas. Quando eu quero fazer pesquisa futura, eu coloco esse símbolo de um pezinho ou uma lupa para pesquisar no futuro. Quando eu tenho dúvida, eu coloco interrogação, concordo, não concordo, né? X e V, uau, né? PQP, né? Eu uso muito PQP também, mas não coloquei aqui por razões de menor de idade, né? Carinhas felizes, carinhas tristes. Eu uso muito esse apelo emocional durante a leitura. E aí, esse é o diferencial. Se você lê com aquele espírito, poxa, eu estou estudando, isso é chato demais, você já está sinalizando para o seu cérebro que aquela informação é irrelevante. Então, aquilo ali, nem adianta perder tempo. Se você está considerando chato demais, por que você vai estudar? É perda de tempo. Então, conecte-se com o material de aprendizagem, sobretudo a leitura, e tente dar um impacto emocional. Esse impacto emocional é outro ponto que a ciência cognitiva diz, que quanto maior o impacto emocional, mais o cérebro entende como relevante. Esse é um ponto importante nesse processo de aprendizagem. Esse símbolo de pezinho é para pesquisa futura, porque eu costumo muito fazer uma leitura não linear. Tem 2 modos de você ler um livro, né? De modo linear, quando você começa o livro e termina. Tem gente que tem toque e não consegue outro método, né, de aprendizagem senão esse, tem que ler o livro de cabo a rabo. E tem outro método que eu uso também com alguma frequência, que é o método não linear. Eu começo a ler o livro, vejo uma coisa interessante, coloco lá pesquisar e vou pesquisar na hora, né? Vou aprofundar um tema do livro na hora. E aí vou olhar uma palestra, vou olhar um artigo, vou olhar outros textos sobre esse tema e depois volto para o livro, né? E continuo a leitura não linear. É muito interessante porque você está sempre conectado, você está aprofundando na hora aquilo que lhe interessou, aquilo que gerou curiosidade intelectual, né? E a curiosidade intelectual é a principal arma da superaprendizagem, a principal ferramenta da superaprendizagem.
uma vez que eu faço a leitura e vou anotando, né? O Nino disse que não gosta de anotar no livro, ele acha que é um crime contra a humanidade, né? Escrever no livro. Eu já perdi esse pudor, né? É meu livro, né? O livro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Então, eu escrevo no livro sem dó nem piedade. E quanto mais eu escrevo, mais é um sinal de respeito ao livro, porque é um sinal que, poxa, aquele livro está me conectando. Eu parto desse princípio, né? Que a escrita faz parte dessa conexão, né? Desse diálogo entre o leitor e o escritor. Então, quando eu anoto muito, a opção é colocar post-its, né? Que também você evita, né? Rabiscar o livro, mas eu rabisco sem pena nem dó. E depois que eu faço esse sistema de anotação no próprio livro, às vezes eu passo por uma segunda etapa, que é a da construção de mapas mentais sobre um capítulo do livro. Para ser sincero, a minha técnica de anotação, ela tem um princípio. Quanto mais relevante for o texto, e pode ser até um processo judicial, né, um processo super complexo, quanto mais relevante é o texto, mais sofisticado é o processo de anotação, mais detalhado é o processo de anotação. E, por exemplo, eu quero fazer uma sentença, eu quero me preparar para uma audiência de um processo complexo, e eu não quero anotar no próprio papel, no caso dos autos, você não pode riscar, né? Não daria para estar riscando, né? PQP, né? Na petição do advogado, né, Fernando? PQP. Nem me fale disso. Riscar os autos dava quanta confusão. Então, com frequência, eu faço também mapas mentais, né, quando eu estou em processo de anotação, né, e uso, né, o Xmind, que é gratuito, uma ferramenta que você consegue fazendo pelo computador um mapa mental gratuitamente. Tem a versão paga, mas a versão gratuita é suficiente. E é um aplicativo super simples em que você consegue organizar tudo numa página só. Então, imagine que você esteja fazendo, por exemplo, anotação em um processo judicial. Então, você coloca lá processo tal, o número do processo, partes, né? Deixa eu fazer aqui não vou fazer, não vai atrapalhar partes, aí você petição inicial, resume os argumentos, contestação, resume os argumentos, documentos, né? E aí coloca os documentos mais relevantes. Na hora da audiência, você tem uma página única com toda a informação do processo e consegue fazer perguntas direcionadas. Às vezes você pode até escrever, né, um campo perguntas e já direcionar as perguntas a partir do mapa mental que você fez. Eu faço muito isso quando é processo mais complexo, aquelas audiências lá que muitos réus, muitas partes, você precisa saber quem fez o quê, e aí, portanto, essa individualização de condutas num mapa mental é interessante, sobretudo para a preparação de audiência. E quando eu estou também em processo de aprendizagem, né, cognitivo, né, eu também uso muito isso, né, para artigos científicos, capítulos de livro e assim por diante. Em uma etapa final, né, quando o processo de aprendizagem ele é muito importante, é a audionota. Eu uso audionotas com frequência para consolidar a ideia. Geralmente, eu leio um capítulo de um livro, faço um mapa mental, e em cima do mapa mental eu gravo no Evernote. Eu coloquei aqui o Notion, o Evernote, porque o Notion hoje é o melhor sistema de anotação, mas eu aprendi a usar o Evernote desde a época do doutorado, não parei mais, mas eu usaria o Notion se eu não tivesse nenhum sistema de anotação. E aí eu anoto, ele tem um sistema de audionota, você aperta o botão, né, e começa a gravar o capítulo livre. No capítulo 1, o autor fala sobre isso, ele tem uma passagem muito interessante na página tal, e aí você lê a passagem, né, ele quer dizer com isso, você começa a falar, talvez até dando exemplos, eu lembrei também desse assunto. A audionota é algo como se fosse uma mini aula, né, de 3, 4 minutos, 5 minutos, que você grava no Evernote para deixar lá registrado o seu entendimento sobre aquele assunto e eventualmente usar no futuro, se precisar consultar as notas daquele material. Mas o principal é você processar a informação. Essa é a principal ideia da audionota. Então, em um sistema de anotação completo, eu costumo fazer isso. Primeiro, a anotação no próprio material, depois, o mapa mental do capítulo, do artigo, e segundo, a audionota explicando aquele dispositivo. Isso vale, inclusive, né, para processo judicial, para uma ação que você queira fazer, né, e algo do gênero. Tanto o Notion quanto o Evernote, eles são sistemas bem sofisticados de anotação e funcionam como segundo cérebro. O que é um segundo cérebro dentro da superaprendizagem?
todo superaprendiz ele tem um segundo cérebro, que é um lugar onde você vai anotar ideias que surgem de modo aleatório. Lá na frente eu vou falar sobre pensamento difuso. Faz parte do método da superaprendizagem estar sempre preparado para anotar ideias, anotar coisas que surgem. E você anota isso para tirar da sua cabeça, porque senão ela vai azucrinar seu juízo até você anotar, e também para você ter ali um amplo material para consulta futura e para ter, né, ideias para o futuro. Então, o Notion e o Evernote são as principais ferramentas de anotação e funciona como o segundo cérebro. O Notion, ele, inclusive, está com uma plataforma semelhante ao ChatGPT, em que você permite anotar e pedir, né, que ele desenvolva as ideias como se fosse uma inteligência artificial para completar o que você está pensando. Então, eu não usei ainda, mas já vi um vídeo sobre o Notion. Ele parece muito semelhante ao ChatGPT, né, como ferramenta de inteligência artificial de produção linguística, de texto. Mas o importante é vocês terem sempre um sistema de anotação. Um sistema de anotação para esvaziar o cérebro, né, para tirar da cabeça aquilo que está perturbando o seu juízo. Pode ser, inclusive, to-do list, né? Enfim, sistema de produtividade, eles também têm. O Notion e o Evernote têm métodos sobre isso. Eu falei para vocês que a leitura do juiz é uma das leituras mais eficientes, porque ela é direcionada para um propósito. Nós estudamos um assunto, como advogado também, né, como um servidor que está preparando uma minuta ou algo do gênero, nós estudamos e lemos com o propósito de usar aquela informação. A gente precisa daquilo para poder usar a informação. E aqui é um método de aprendizagem que tem vários nomes, né, métodos baseados em problemas, em projetos, mas que eu gosto da ideia de just in case, just in time, que eu também copiei do Tim Ferriss. Existem 2 métodos de aprendizagem ou de leitura. A tradicional é a just in case. A da superaprendizagem é a just in time. A aprendizagem just in case, ela funciona como um modo de produção em que você vai alocar... Luna, tudo bem? Ela vai alocar no seu cérebro, na sua memória, uma série de informações que você vai usar just in case, apenas se for o caso. Como é que é a aprendizagem tradicional? Você vai para a faculdade, aí você vai aprender empresarial, processo civil, constitucional, filosofia, epistemologia, lógica, direito do trabalho, direito internacional. Você vai ter um monte de matéria que vai ser colocada na sua cabeça. Quando é que você vai usar? Just in case. Quando for o caso, você usa. Na prática, você não vai usar nunca, porque você não vai esquecer. O seu cérebro não tem uma capacidade de armazenar tudo que entra. Ele vai filtrar, e é importante que filtre. É importante que o nosso cérebro não acumule lixo. E quando você começa a encher o cérebro, né, de um monte de lixo, né, que você não vai usar, eu não estou dizendo que isso é lixo, né? Por exemplo, de trabalho, empresarial, processo civil, e que você não usa, porque aquilo ali foi colocado na sua cabeça e você não processou, você vai esquecer. É natural que esqueça e é bom que esqueça. O método de aprendizagem tradicional é o just in case. É como se fosse um armazém no seu cérebro que você vai colocar um monte de produto e a maioria vai apodrecer. Vai perder a validade por não uso, né? Por falta de vencimento, por extrapolar o prazo de vencimento. O outro método é o método just in time, que é um método à la carte. É um método em que a produção é feita a partir da sua demanda. Você quer resolver um processo sobre demarcação de terras indígenas, que provavelmente é um processo que você, se estudasse na faculdade, você não ia lembrar de nada, porque aquilo ali não ia ser usado, mas num processo judicial você vai precisar, né, quando estiver decidindo um caso daquele. A sua aprendizagem direcionada para resolver aquele caso que você tem que resolver, ela é muito mais eficiente, porque você vai ler o processo com super atenção, porque sabe que toda informação é relevante. Então, você vai aprender antropologia, vai aprender história, vai aprender como é que funciona o critério de demarcação física, como é que é o processo administrativo, que é super complexo, como é que ocorre a desintrusão dos seres, das pessoas que estão lá, os brancos, os não indígenas, né, que estão lá. Então, há toda uma complexidade que você aprende sob demanda. Você aprende porque aquela informação é relevante e vai ser usada. Aqui eu dei um exemplo de uma aprendizagem concreta, de um problema real que você tem que enfrentar.
Mas se você tiver num processo de aprendizagem mais amplo, por exemplo, um estudo, né, para um concurso ou para algo do gênero, você pode criar propósitos. Eu vou ler um livro com o propósito de desenvolver um texto sobre as 5 ideias principais desse livro. Eu vou ler esse livro procurando as 10 citações mais importantes. Ou seja, você vai caçando propósitos, você vai construindo um uso prático para aquilo. E na hora que você lê, ou para dar uma aula, né? Eu vou ler esse livro para dar uma aula, para montar um curso sobre aprendizagem. Eu vou ler um livro, eu tenho que estudar liberdade de expressão para dar uma aula sobre liberdade de expressão. Então, o material que você vai ler é direcionado para um propósito. E isso é que torna a aprendizagem relevante. E aqui vale, inclusive, para quem tem filhos. Para quem tem filhos, a melhor forma de fazer com que eles se interessem pela aprendizagem é dar um propósito para que eles façam. Eu lembro que quando meu filho tinha 11 anos de idade, ele ficou doente, ia ficar em casa sem fazer nada. E eu falei o seguinte, Diego, grava um vídeo sobre Roma Antiga. Né? Grava um vídeo sobre Roma Antiga. Tá aqui procura nesse material aqui, assiste, enfim, dá uma lida, assiste vídeos no YouTube. O objetivo é você gravar um vídeo. Ele se empolgou de tal modo que até hoje ele é apaixonado por Roma Antiga, ele conhece tudo de história. E aquilo ali para ele tinha sentido, porque ele estava engajado em produzir um vídeo. Né? Eu não gosto de produzir vídeo, mas ele gosta. Eu sabia que ele gostava, então eu dei um propósito para a atividade. Ele, hoje, né, é um amante da história graças a esse tipo de atividade e ele gosta realmente de produzir, de fazer. Ele é roteirista de RPG hoje, ele constrói histórias de RPG e quase tudo que ele faz é voltado aí para esse propósito, né, para criar um propósito. A superaprendizagem, aqui eu ainda estou numa fase preliminar, né, de introdução ainda, porque na versão original do livro, eu queria fazer 7 pilares, né, 7 bases da aprendizagem, são essas aí que eu coloquei. Só que eu resolvi criar um capítulo antes sobre leitura, porque eu falei, poxa, eu ia colocar no final como um bônus, né, sobre leitura de alto impacto. Poxa, mas o cara vai ler o livro todinho para chegar no final e eu mostrar métodos de leitura. Então, eu antecipei, eu coloquei um capítulo 0, né, chamado Leitura de Alto Impacto, configure sua leitura. E aí o livro ia ter 8 capítulos, ia ficar torto, eu acho que 8 não é o número da sorte, coloquei como 0, capítulo 0. Então, a leitura é o capítulo 0, nem começa o livro ainda. O livro começa com mentalidade, depois motivação, escolhas, tempo, descanso, hábitos e treino. São 7 pilares da aprendizagem. Não vou conseguir falar tudo aqui com vocês, mas vou tentar trazer algumas coisas, algumas ideias. Começando de trás para frente, de hábitos, porque, como eu falei para vocês, a superaprendizagem, ela não é fórmula de aprovação, não é técnica de estudo, ela é um sistema de vida, ela é uma tentativa de você organizar a sua vida em prol da aprendizagem, para facilitar a aprendizagem, e tentando ocupar o seu tempo com inteligência, e tentando usar a mente humana e tanto as capacidades quanto os limites da mente humana em um processo de aprendizagem de longo prazo. E eu parto do pressuposto que há um equívoco muito grande, sobretudo nessa onda hoje de filosofia, psicologia positiva, né, dos coach, é aquela ideia de você ter garra, de você ter muita determinação, de você ter muita força de vontade. E eu sou preguiçoso por natureza, eu sou um preguiçoso nato, eu gosto de curtir a vida, eu gosto de ter tempo para minhas coisas. Né? Na verdade, meu princípio de vida é o seguinte, eu sou super interessado, dinâmico para aquilo que eu gosto. Né? O que eu não gosto, eu faço a força, enfim, faço o mais rápido possível. Portanto, eu tento organizar meu tempo, a minha produtividade, para ter mais tempo para fazer as coisas que eu gosto, inclusive aprender, né? Aprender coisas novas. E nesse processo, uma das coisas que eu utilizo são técnicas de aprendizagem em que você não precisa tanto da força de vontade para aprender. Né? Por quê? Né? Qual é a lógica? A lógica da força de vontade é que se você depender da força de vontade, você não consegue, você não vence.
Tem um teste muito famoso, que é o teste marshmallow. Tomara que o videozinho consiga ser transmitido aqui para vocês. Vai passar. Você já deve ter ouvido falar desse teste marshmallow, bem famoso, mas eu sou muito fã desse vídeo. Ele está meio pulando, né? A internet não está 100%, mas enfim. Basicamente, esse teste são crianças que recebem 2 marshmallows, né? E ele diz o seguinte, olha, você pode comer... Aliás, recebe um marshmallow, é colocado um marshmallow na frente do prato e diz, olha, você pode comer esse marshmallow agora, né? Ou esperar 15 minutos e, se você não comer o marshmallow, você ganha um segundo marshmallow. Então, ele tem que exercer a força de vontade para não comer o marshmallow. E se você prestar atenção, quem consegue vencer o desafio, quem passa no teste do marshmallow e não come o marshmallow, são aqueles que não exercitam a força de vontade. Como assim? Eu consigo adivinhar quem é que vai comer e quem não vai comer, apenas vendo. Esse aí vai comer, com certeza. Né? Porque o coitado tá desesperado, ele tá exercendo muita força de vontade para não comer. Ele bota na boca, né? Olha, fica, poxa, eu queria tanto comer. Ele tá exercitando a força de vontade para não comer, ele tá sofrendo. Esse aí também, esse aí tá olhando pro marshmallow, ele tá sofrendo, né? Já tá experimentando esse aí também. Aquele que tá vestido de... Esse aí tá olhando pro marshmallow. Os que olham pro marshmallow não conseguem, né, vencer. Ele fica olhando. Aí, os que desviam o olhar são aqueles que conseguem vencer o desafio. Os que não olham pro marshmallow. Ou seja, que não precisa da força de vontade, né? O segredo aqui é você não depender da força de vontade, você se desviar do marshmallow, né? Não pensar no marshmallow. Esse aí ganhou, né? Conseguiu comer. Esse aí ganhou também, não estava olhando. Ele ganhou 2, né? Porque não olhou para o marshmallow, ele ficou olhando para o lado, né? Passou 15 minutos olhando para o lado, né? Não precisou nem pensar no marshmallow, ficou pensando em outra coisa. Aí a cara dele aí de se deliciando, né? Ele queria muito comer o marshmallow, né? E aí, portanto, esse teste ele é muito interessante pelo seguinte, que ele é mal compreendido. Tem duas mal compreensão no teste marshmallow. O Walter Mischel, que é o psicólogo que fez esse teste, ele fez esse teste com crianças, inclusive a filha dele, né? A filha dele participou do teste marshmallow quando ela era criança, 4 anos, 5 anos de idade. E quando chegou na faculdade, ele começou a conversar, né, com a filha numa mesa, e aí, tá, como é que tá aquele seu amigo? Ah, ele virou alcoólatra. E aquele outro, não, aquele é estudante de medicina. E esse outro, ele é muito bom, ele faz isso, isso, isso. E esse outro, é desempregado. Ele começou a conversar com a filha e resolveu fazer a seguinte sacada: eu vou pegar o teste do marshmallow, vou ver quem passou e vou ver o sucesso que eles tiveram no futuro. Só que eles tinham uma base de dados gigante, né? Não eram só os colegas da filha, eram muita gente. E aí eles pegaram essas crianças, conseguiram descobrir onde é que eles estavam no futuro e perceberam que tinha uma correlação muito grande entre passar no teste do marshmallow e ter sucesso. Em geral, as pessoas que passavam no teste marshmallow eram mais saudáveis, mais bem sucedidas profissionalmente, tinham mais dinheiro, tinham menos chance de ser drogado ou alcoólatra, que é basicamente a capacidade de adiar, né, o desejo e pensar no futuro. E isso, portanto, seria um preditor de sucesso, de qualidade de vida. Esse seria uma dos mal entendidos, porque, na verdade, são muitos fatores que levam a criança a comer ou não comer o marshmallow. Tem a questão da confiança no professor, tem a fome, tem o horário, tem vários fatores. Mas, de qualquer modo, o que é relevante é perceber que, se a gente olhar bem, né, quem vence o teste marshmallow não é quem se esforça, é quem não se esforça. O Fernando estava comentando aqui, né, das corridas, né, que faz meia maratonas, e tem um professor de Harvard que ele tem uma disciplina sobre força de vontade, né? E ele dá, no primeiro dia de aula, ele dá a seguinte opção para os alunos. Ele diz o seguinte: vocês têm 2 opções, ou fazem uma maratona e já tiram 10, ou assistem às aulas e fazem uma prova no final. Então, ele dá a opção para os alunos, para não precisar assistir a aula, treinar para uma maratona.
né? E ele tem um TED Talk em que ele vai explicando a metodologia dele. O que ele quer dizer aqui é que aquela pessoa que passa por um processo de treino, de disciplina, de vida, para treinar para uma maratona, para fazer uma maratona, aprende tudo de disciplina, de perseverança, determinação, força de vontade, e vai aprender muito mais do que numa faculdade, numa sala de aula. Então, segundo ele, é muito mais eficiente você praticar isso fazendo do que estudando, do que colocando isso numa parte teórica. E isso é bem interessante, essa ideia, mas ele tem alguns problemas. Eu critico no livro esse método, primeiro porque nem todo mundo tem força de vontade de fazer uma maratona, né? Poderia ser outra coisa, aprender o instrumento musical em um ano, né? E aí tirar 10 do mesmo jeito, aprender línguas, enfim, tem vários interesses para além de correr uma maratona que talvez até sejam mais saudáveis do que correr uma maratona. Fora tem isso, né? Tem a questão de correr uma maratona não é só ter vontade de correr uma maratona, é também ter tempo para treinar, ter dinheiro para pagar nutrição, nutricionista, ter uma planilha, tem todo um aspecto social e físico que depende, que nem todo mundo consegue. Mas o segredo, e aí sim você pode ter algo como uma lição, né, de moral, é essa, que quem treina para uma maratona sabe que não é correr a maratona. A maratona é um processo muito mais longo, né, de 1 ano, 2 anos de treino, em que todo dia conta, né, Então, não é fazer algo grandioso, é você fazer pequenas coisas diariamente. E esse é o segredo, porque você não precisa de força de vontade. A força de vontade é para você fazer o mínimo, né? Tem um princípio de formação de hábitos que comece fácil. Se você quiser começar qualquer hábito, use a técnica dos 20 segundos. Qualquer hábito que você precise mais do que 20 segundos para iniciar, você tem muita dificuldade, vai precisar muito da força de vontade. Se você utilizar só 20 segundos e depois for aprimorando, você consegue criar qualquer hábito, né? Qualquer hábito você consegue incorporar à sua vida, começando com 20 segundos, né? E depois que ele tiver consolidado, aumente para 1 minuto e vai aumentando gradativamente. Mas aqui tem uma lição interessante que é essa, né? De saber que o segredo não está em focar em um objetivo final, correr uma maratona, mas sim em construir um sistema que proporcione você a correr uma meia maratona, correr 10 km, correr 5 km, né? Enfim, focar no sistema e não nos objetivos. Tem uma frase do Scott Adams, que ela quase que sai do livro, porque o pessoal da editora, da Companhia das Letras, eles são muito politicamente corretos. E eles não gostam dessas frases de perdedor, vencedor. Tem até um conceito que eu vou citar daqui a pouco, que é horário nobre e horário pobre. Eles não queriam que eu colocasse, porque pobre e nobre seria conotação classista, né? Enfim, mas eu acho essa frase legal, né? Perdedores têm objetivos, vencedores têm sistemas. Talvez eu não colocaria hoje muito mais pelo Scott Adams, né? Ele está no processo de cancelamento aí porque proferiu frases racistas lá nos Estados Unidos. Ele é humorista, né? Ele é o criador daquela tirinha Gilbert, e passou agora por uma polêmica porque falou besteira, né? Dizendo que os negros nos Estados Unidos estavam exagerando e que ninguém daria a bola para os negros. Enfim, mas ele tem essa frase que eu acho interessante, né? Pelo menos essa frase dá para ser aproveitada. Perdedores têm objetivos, vencedores têm sistemas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando você adota um sistema, um modelo de aprendizagem ou de evolução focado em objetivos, você está em estado constante de frustração. Você nunca está bem consigo mesmo. Um exemplo muito fácil de perceber isso é o emagrecimento. Se você colocar, né, eu vou emagrecer 10 quilos, enquanto você não alcançar esse objetivo, você vai estar frustrado. Você emagrece 1, faltam 9. Você emagrece 9 e falta 1. Nunca está sempre satisfeito. E quando você alcança, meio que, pronto, alcançou o seu objetivo, agora eu não tenho mais razão para continuar. E aí volta o efeito ioiô. E aí, essa é a lógica. Ao invés de você pensar em emagrecer 10 quilos, você tem que desenvolver um sistema de alimentação que lhe proporcione perder gradativamente pesos até alcançar o peso que você deseja. E aí, quando você tem um sistema de alimentação que funciona, todo dia você está criando uma satisfação na sua mente. Beber uma água, né? Tem uma garrafinha d'água dessa, beber uma água
já gera uma satisfação, porque é um sistema que você criou, né? O seu sistema implica beber muita água, então a água já lhe dá uma satisfação imediata. Então, essa ideia de você focar em sistema e não em resultados, ela é super eficiente para a aprendizagem. Eu lembro que, inclusive, sem saber dessa frase, na época que eu estudava para concurso, eu não me preocupava tanto com os resultados, porque eu não imaginava que eu ia passar. Eu não imaginava ser juiz com 23 anos. E fazia os concursos meio que brincando, né? Sem muita preocupação com o resultado. Eu queria melhorar, né? Media a minha métrica para melhorar, mas não tinha muito essa questão de ser aprovado. E passei, né? Ou seja, talvez esse estudar sem se preocupar com o resultado, né, seja uma fórmula de sucesso. Isso implica, né, você organizar o tempo, né, e a sua atenção, lembrando que quando você está no processo de aprendizagem, seu sistema de vida ele tem que estar conectado, ele tem que estar funcionando em prol da aprendizagem. Até o que você coloca no som do carro faz parte do processo de aprendizagem. Pode ser até um relaxamento, dentro de um processo de descanso. Controle de hábitos e rotinas, conexão e engajamento, tudo isso faz parte desse ter um sistema. Ter um sistema implica tudo isso. Outro ponto importante que eu acho dentro da superaprendizagem é a plasticidade. Esse é um conceito que muito, né, já tem sido falado bastante, mas é a ideia, né, de que aprendizagem é construção de conexões neurais. Aprendizagem ocorre dentro do cérebro, né, e é até algo físico. Esse vídeo, né, deixa eu ver se vai aparecer aí no... Clicar aqui. Pronto. Tá. Ele é um vídeo, não é tão estático, ele é mais dinâmico, ele está crescendo quase em tempo real, mas ele mostra o processo de construção de neurônios, a aprendizagem ocorrendo dentro do cérebro. Eu acho isso muito ilustrativo da aprendizagem, porque quando a gente começa um processo de aprendizagem, a gente tem pouquíssimas conexões. E na medida em que a gente vai aprendendo, evoluindo, isso vai se expandindo, vai crescendo e permitindo que você construa novas conexões neurais. Se você tiver em mente isso, fica tudo mais fácil, porque, por exemplo, se a aprendizagem são construção de conexões neurais, isso é físico, isso é biológico, isso é algo que ocorre dentro do cérebro, então é lento. Não há aprendizagem instantânea. Por mais que você receba um conhecimento instantâneo, ele só vai se tornar aprendizagem quando ele estiver consolidado, quando você tiver um caminho pavimentado no seu cérebro e esse caminho está se ampliando. Outro ponto, quando você tenta fazer algo que você não está no seu nível, por exemplo, você está aprendendo violão, aí você aprendeu uma nota, e você quer aprender uma nota muito mais avançada, você não vai conseguir, você vai ficar frustrado. Por quê? Porque você não construiu as construções, né, neurais para te habilitar a tocar aquela nota. Então, você precisa passar por um processo gradual e ter paciência. A aprendizagem é paciência, esse processo de construção de neurônios. Outro ponto importante de saber isso é que se a aprendizagem ocorre dentro do cérebro e é um processo que vai gradativamente se ampliando, a gente tem que ter consciência que temos que respeitar a cognição humana, né? O cérebro ele tem vários critérios para filtrar informações. Eu contei a questão do engajamento, né, da parte emocional. Pouca gente se dá conta disso. Se você fizer uma leitura desengajada, sem prazer, né, entediada, né, com aquela vontade de sair dali, o cérebro vai entender isso como irrelevante. Se no momento seguinte, por exemplo, você lê um material de controle de constitucionalidade, né? Vou colocar um material mais chato, um direito do trabalho, né? Você lê o direito do trabalho. E logo em seguida assistiu, por exemplo, uma série super empolgante, assistiu Walking Dead, e vai descansar, vai dormir, o cérebro ele vai fazer uma filtragem de informação. O que é que vocês acham que ele vai entender como relevante? Aquele impacto emocional da série de zumbis ou o direito do trabalho? Você pode até ter pesadelos com o direito do trabalho, mas provavelmente a chance maior vai ser que o cérebro vai se empolgar mais com a série, né?
E isso é importante, porque o que você consome nesse processo de aprendizagem pode impactar na sua aprendizagem. Daqui a pouco eu vou falar de sono. Na ciência da formação de hábitos, tem um estudo muito interessante da Gabriel, né, que é do MIT, em que ela estudou o processo de formação de hábitos com ratos. Tem muitos estudos interessantes com ratos, porque eles conseguem construir conexões neurais muito rápido. E aí e hoje em dia tem sistema de monitoramento de rato mais eficiente do que seres humanos. E o que é que ela fazia? Ela colocava um gatilho sonoro em que o gatilho indicava que se ele deveria ir para a esquerda ou para a direita. Ele alterava a recompensa. Fazia um som agudo e ele dobrava para comer o chocolate, né? Se ele dobrasse para o outro lado, ele ia comer alguma coisa que ele não gostava. E com o tempo o rato aprendia. O rato sabia para onde é que tinha que ir, a depender do som. E ela mediu o striatum, né? O corpo estriado, que é uma área do cérebro responsável pelos hábitos, pela força de vontade. E o que ela percebeu é que no momento inicial da aprendizagem, da criação, da formação de hábitos, quando o rato ouvia o gatilho, o som, ele não tinha ideia, então ele pensava muito. O corpo estriado, né, o striatum dele era muito ativo. Na medida em que ele ia aprendendo, essa força de vontade ia diminuindo, ia se automatizando. Depois de umas 20 vezes, estava automatizado. E aí, portanto, ele nem pensava. Assim que o som tocava, ele já sabia para onde que ia e recebia a recompensa. Esse estudo é um dos mais fantásticos sobre formação de hábitos, porque mostra que todo o processo de formação de hábito, ele começa difícil. Ele começa com um esforço, até você ir pavimentando no seu cérebro aquele hábito. E aí, quando se pavimenta, se torna fácil. Tudo que você aprende é assim, né? Começa com esforço inicial até ele se automatizar. E se você tiver paciência suficiente para repetir, você constrói qualquer hábito. Qualquer hábito. Eu gosto muito de construir hábitos. Eu sou um hacker do meu corpo, do meu organismo, e eu vou testando, né? Por exemplo, eu comecei com a questão do cafezinho, né? De tirar o açúcar do café, né? E eu comecei trocando por adoçante, depois tirei o adoçante também. Para quem tem hábito de tomar café com açúcar, é muito difícil começar a gostar de tomar o café sem açúcar, né? Puro, né? Amargo. É muito difícil. Mas podem ter certeza, se vocês testarem isso por 20 dias, depois de 20 dias, óbvio, se você tomar muito café, né? Depois de 20 dias, você não vai conseguir mais tomar café com açúcar. Você vai construir no seu cérebro um gosto pelo café amargo e vai conseguir substituir. Vão ser 20 dias insuportáveis. Você vai odiar o café. Mas depois de 20 dias, você não vai querer outra coisa. Vale para salada, né? Mesma coisa com salada. Vale para a garrafinha d'água. Se vocês quiserem aprender a formar hábito, porque a formação do hábito é o que você, depois que aprende, você se vicia. Você consegue iniciar um esporte novo, iniciar um processo de aprendizagem novo, tudo se você aprender a dominar o hábito. E a garrafinha é o mais fácil de todos, porque para encher a garrafinha é 20 segundos. Todo hábito que demora mais de 20 segundos é mais difícil de aprender. Se você se acostuma a ter sempre uma garrafinha d'água do seu lado, essa é pequenininha, é mais difícil. Eu recomendo que você tenha uma garrafa maior, para não ter que encher tanto. Depois de uma semana, porque nesse caso é mais fácil, você não vai conseguir sair de casa sem uma garrafinha. Você vai sentir falta, você vai estar toda hora querendo água, porque você vai ficar bebendo água toda hora e ele vai se tornar uma parte integrante do seu ser. É o corpo estriado criando a conexão e automatizando o pensamento. E aí o gatilho da garrafinha, que é visual, também ajuda muito a formar esse hábito. É muito bom. Aprendam a dominar hábitos que você consegue aprender qualquer coisa. E aí, né, um dos primeiros livros que eu li, quando eu estava querendo aprender a formar hábitos saudáveis, foi O Poder do Hábito, né, do Charles Duhigg. É um dos livros mais vendidos de desenvolvimento pessoal.
E ele tem esse gráficozinho que é gatilho, comportamento e recompensa, que é a formação do hábito, né? Gatilho visual, comportamento beber água, recompensa satisfação que a água dá, né? Então, o cafezinho, né? O gatilho, a recompensa, o prazer que o café dá. Então, tudo isso é a formação do hábito, é a ciência da formação do hábito. Se você dominar os seus gatilhos e a sua recompensa, você forma qualquer hábito. É um pouco mais difícil abandonar hábitos, mas aí, nesse caso, você teria que fugir dos gatilhos, né? Fugir do marshmallow. Não olhar para o marshmallow, né, como forma de controlar seu comportamento. Eu vou tentar acelerar para que a gente consiga ter um espaçozinho para pergunta, mas outro ponto que eu acho bacana é a importância de você controlar o ambiente, porque, como eu falei para vocês, nós somos preguiçosos mentais. Nós somos muito influenciados por gatilhos irrelevantes. Tudo que a gente faz, muita coisa que a gente faz é automatizado. A gente acorda de manhã, vai escovar os dentes, toma banho, bebe água, tudo de modo muito automatizado. A gente dirige o carro sem ter consciência de que a gente está fazendo. A gente freia, a gente desvia de buraco, a gente para no sinal vermelho e sem pensar. É algo automatizado. Cerca de 50% do que a gente faz na nossa vida é pensamento automático. E o que é que motiva esse comportamento? São os gatilhos. O sinal vermelho faz com que você freie automaticamente. Então, tudo isso são repetições que vão se automatizando e que vão controlando a sua vida sem você perceber. Hoje, com os algoritmos, né, de consumo, Netflix, YouTube, Instagram, né, inclusive com um target, né, com aquele marketing de target que lhe persegue, que sabe o que você quer, você está perdendo o controle até mesmo sobre escolhas importantes, como que livro comprar, que filmes assistir, que roupa vestir. Tudo isso está sendo influenciado por algoritmos e você está perdendo cada vez mais o controle sobre sua vida. E uma forma de você controlar a sua vida, voltar a ter o controle, é controlar o ambiente. Tanto o ambiente físico, né, as suas prateleiras, quanto também os ambientes virtuais, a tela do seu celular, a tela do seu computador. Eu vou fazer aqui, eu vou mostrar para vocês como o ambiente ele pode impactar no comportamento, nesse caso, um comportamento social. Esse é um estudo que foi feito na Holanda com 2 cenários, né? Um cenário de ordem e um cenário de desordem, no mesmo local, né, em que os pesquisadores colocaram panfletos de publicidade no guidão da bicicleta de várias pessoas que estavam estacionados ali. E não sei se vocês percebem no cenário 1, lá atrás tem uma lata de lixo. E o que eles queriam era medir a quantidade de pessoas que seriam influenciadas pelo gatilho ambiental. No cenário de ordem, paredes limpas. No cenário de desordem, paredes pichadas. Se esse gatilho do muro influenciasse o comportamento, você teria uma diferença entre pessoas que iam cumprir o comportamento social de jogar o papel no lixo, né? E se confirmou isso. No primeiro cenário, no cenário de ordem, nós tínhamos 33% de pessoas que jogaram o panfleto no chão, né? Então, 70% cumpriram, né, com o compliance aí social de jogar o papel no lixo. No outro cenário foi o inverso. 70% jogaram o panfleto no chão, enquanto que 30%, cerca de 31%, jogou no lixo, né? Ou seja, se inverteu. Significa que o ambiente influenciou o comportamento. Você tem um grupo de pessoas que não joga no chão de jeito nenhum, né, independentemente do cenário. E tem alguns que vão jogar no chão de todo jeito. Mas algumas pessoas foram influenciadas pelo gatilho ambiental, sem perceber, de modo inconsciente, automatizado. E se você tem consciência disso, você pode pensar em organizar o seu ambiente para gerar mais um comportamento social, né, um comportamento benéfico. E tem estudos que dizem que quando você tem um ambiente organizado, aumenta em 20% a produtividade. Né? Aumenta em 20% a produtividade. Então, você organizar ali a sua estante, a sua mesa, já ajuda a aumentar a produtividade. Né? Só que tem estudos que dizem que mesa bagunçada aumenta a criatividade. Né? Então, por via das dúvidas, a minha metade bagunçada, metade organizada. Né? A parte que aparece atrás é bem organizadinha, o outro livro é a bagunça lá dos livros bagunçados.
Mas tem esses estudos que dizem que a organização é gatilho de produtividade e a desorganização é gatilho de criatividade. Então, você pode também, né, dosar o seu ambiente de acordo com o seu interesse. Se quiser mais criatividade, um pouquinho de bagunça pode ajudar. Outro estudo interessante é o poder das imagens. Tem um livro, O Segredo do Talento, eu acho, uma coisa assim, em que o escritor ele visitou vários centros de excelência no mundo todo, de esporte, de música, de balé, futsal aqui no Brasil, e ele foi mapeando quais são os segredos desses centros de excelência. Por que a Rússia consegue ter um balé fantástico? Por que a ginástica da China é melhor que as outras? Por que o pessoal, sei lá, na Finlândia consegue se destacar em uma área específica? E um dos fatores que eles descobriram é que, em geral, os centros de excelência têm imagens de pessoas de sucesso. Em geral, você vai no centro de balé na Rússia, tá um monte de fotos de bailarinas daquele centro que tiveram sucesso. Você vai para um centro de excelência de boxe em Cuba, tá cheio de fotos dos boxistas cubanos, né? boxeadores cubanos que ganharam medalha olímpica. Então, o que eles descobriram é que essas imagens inspiram, essas imagens funcionam como gatilhos para as crianças, para os adolescentes e para os adultos se esforçarem mais e alcançarem, chegarem naquele nível de excelência. E aí tem um estudo feito no Canadá que testaram a performance em call center. Os personagens do call center recebiam um script para ligar e pedir doações para uma instituição de caridade. E o grupo 1 recebeu o script limpo e seco, o grupo 2 recebeu o script com imagem de uma vencedora, de uma corredora de alto desempenho esportista, e o grupo 3 recebeu uma imagem, um gatilho dentro do script, com pessoas alegres, né, ligando, fazendo ligações. E os pesquisadores descobriram que quando você recebe, né, você é telefonista e recebe um script seco, o índice de retorno aí, diário é de cerca de 233 dólares de doações, né, que esse grupo conseguiu. O grupo que recebeu o gatilho com imagem inspiradora teve quase o dobro, 455 dólares de mensagem, de retorno, né, de doações. E o grupo que conseguiu mais, né, com quase 500 quase 600, foi o grupo com imagens inspiradoras relacionadas àquela atividade que estava sendo realizada. Então, o que os pesquisadores concluem é que é um estudo de prime, né, de pré-ativação mental, é que quando você se cerca de imagens daquilo que você quer se tornar, né, ajuda, né, tem um poder que pode ajudar inconscientemente a melhorar. Isso vale, inclusive, por exemplo, para a tela do celular, né, para o protetor do computador. Enfim, são pequenas coisinhas, né, que podem ajudar, né? Eu tenho um pouco de superstição nisso, mas, enfim, os estudos também indicam essa linha. E aí, já chegando aqui no final, outro conceito que eu utilizo na aprendizagem e que vale aprender, que vale utilizar na vida, é o conceito de nudge, né? O conceito de nudge rendeu o Prêmio Nobel de Economia para o Richard Taylor, e que basicamente é a ideia de que nós somos preguiçosos, nós vamos muitas vezes tomar decisões sem pensar e vamos escolher o caminho mais fácil. Então, se você criar nudges para organizar a arquitetura de suas escolhas, de modo a facilitar o acesso àquilo que você considera benéfico, ou seja, organizar um ambiente, organizar a sua as configurações do seu computador, né, para lhe levar para a direção certa, isso pode ajudar a melhorar sua performance, seu desempenho, sua vida. O exemplo que eles dão, é o exemplo que começa o livro, é o exemplo da alimentação. Tem vários nudges, né, vários empurrãozinhos que podem ser dados, e quando eu falo empurrãozinhos, é a organização da vida, organização da prateleira, da estante, organização do som do seu carro, né, da sua playlist, tudo isso faz parte desse conceito de nudge.
dos primeiros envolve alimentação. Tem vários nudes para melhorar a alimentação. Por exemplo, diminuir o tamanho do prato. É um exemplo muito famoso de nudge, né, de alimentação. Reduzir o tamanho do prato já diminui o consumo de comida. E outro é esse da estante. Os pesquisadores descobriram que, a depender da forma como você organiza a estante, vai gerar um aumento ou diminuição do consumo de comidas saudáveis. Nesse caso, a estante de alimentos ela foi deliberadamente montada, organizada, para facilitar a escolha de alimentos saudáveis. Eles estão nas prateleiras de cima. E as comidas mais gordurosas estão nas prateleiras de baixo, chocolate. E a pergunta que se faz é por que simplesmente não tira o chocolate daí? Por que não esconde o chocolate? Por que dá a opção do chocolate? Porque a ideia de nudge é de não cercear a liberdade de escolha. Você tem o direito de fazer o que quiser, você escolhe o que quiser, você consome o que quiser. Só que se você organizar a sua vida de modo a facilitar o consumo de produtos saudáveis e dificultar o consumo daquilo que não é saudável, isso vai ser feito de modo natural. Ou seja, muitas pessoas vão escolher comidas saudáveis nesse cenário, não porque querem comer comida saudável, mas por preguiça de se abaixar e pegar o chocolate. Se o chocolate estivesse em cima, muita gente ia comer chocolate por preguiça de se abaixar para comer a comida saudável, mesmo querendo comida saudável. Se você organizar, por exemplo, o seu YouTube, de modo a colocar o que é intelectualmente saudável no seu campo de visão e a esconder o que não é saudável, né? Isso por si só já vai melhorar os seus hábitos de consumo intelectual. Por exemplo, se você segue conteúdo de alta qualidade, o que o algoritmo vai lhe sugerir são conteúdos semelhantes. Se você segue só site de distração, né, só canal de distração, o YouTube vai lhe inundar com distração. E aí você não vai conseguir aproveitar o ambiente para consumir coisas saudáveis. Ah, mas eu não quero ficar só consumindo filosofia, né? Eu quero também assistir Porta dos Fundos, tal. Porta dos Fundos eu deixo, né? É saudável. Mas é claro que todos nós gostamos de consumir vídeos de ursinho, aqueles vídeos relaxantes, distração inútil. É bom, faz parte da nossa vida, de ser mais leve, e não é isso que está em jogo. A questão é você dificultar o acesso, porque se você quiser assistir um vídeo de um cio dançando, você vai assistir, mas você vai ter que ter a procura, você vai ter que procurar. Se você coloca de modo que aquilo ali aparece toda hora na sua frente, você vai só consumir aquilo e não vai conseguir parar mais. Então, esse é o segredo aí do nudge, é você organizar a sua estante de um modo geral, inclusive de alimentos também, para facilitar o acesso à comida saudável. Então, a organização da sua geladeira, né, como você coloca as frutas, como você coloca comida saudável, já muda também tudo isso. E aqui, só para dar algumas dicas práticas, né? Garrafinha, o hábito de andar com a garrafinha, eu acho um hábito muito interessante para aprender a criar o hábito, como eu já falei para vocês. Super fácil de incorporar. É o hábito mais rápido que vocês vão incorporar na vida de vocês. Com 7 dias, pelo menos comigo, com 7 dias, você vai ter um esforço, você vai esquecer algumas vezes durante esses 7 dias, mas se você fizer um esforço para lembrar, bota no celular, enfim, faz alguma coisa. Durante 7 dias, você vai ter dificuldade. Depois automatiza e você não vai conseguir mais sair sem a garrafinha. O Seinfeld, que é um humorista, ele tinha um método de aprimoramento, método Seinfeld, que ele tinha um calendário no gabinete dele, e todo dia ele se comprometia, ele colocou como meta fazer uma piada ruim, né? Não interessa a qualidade, todos os dias. Ele queria ser o melhor humorista do mundo, né? Era humorista de stand-up comedy. Ele disse, olha, para eu ser humorista, eu vou ter que fazer piadas. Para fazer piadas, eu tenho que treinar muito. Todo dia eu tenho que fazer piadas. Ele colocou a meta de todo dia fazer pelo menos uma piada sem controle de qualidade. Pode ser a mais besta do mundo. E ele tinha esse quadro que toda vez que ele cumpria, fazia a piada, ele colocava um X. Quando ele não fazia, quebrava a corrente. E aí ele via que aquela corrente ali causava... Quando quebrava a corrente, causava uma coisa ruim na mente dele.
e ele se esforçava para no dia seguinte manter a corrente sempre ligada. É um método super prático para você construir hábitos e também se aprimorar. Primeiro, porque começa fácil. Faça uma piada independentemente da qualidade. Pode ser, escreva um parágrafo independentemente da qualidade, pode ser, leia uma página independentemente de qualquer coisa. E torne visual, que é outra, repita, né? E o visual vai dar esse senso de continuidade, que é bastante motivador. Outro exemplo, podcast, né? Para aqueles que estão em projeto de aprendizagem, para aqueles que passam muito tempo no trânsito, você automatizar o seu carro, o seu aplicativo, para assim que você entra, já ligar no podcast, é super eficiente, melhor do que você ter o esforço de programar toda vez que entra o seu som para botar um podcast. Ah, mas se você preferir ouvir música, você faz um esforço, coloca música. Eu, particularmente, ultimamente, como estou com muito trabalho, eu estou preferindo ouvir música no carro do que podcast, porque, poxa, eu estou cansado, voltando aqui do TRE, né, aquela sessão cansativa, você quer desligar. E aí, portanto, você escolhe o que você quer ouvir, né? Mas se você estiver relaxado e tiver, poxa, eu quero aproveitar esse tempo que eu estou no trânsito para aprender, programe um podcast. Enfim, organize sua vida com inteligência. Caminhando já para o final, agora com certeza, voltando para a aprendizagem, um conceito que eu acho fundamental no processo de aprendizagem é o conceito de dificuldades desejáveis. Esse ponto volta àquela ideia da aprendizagem como construção de conexões neurais. Você só aprende, você só cria novas conexões neurais se você se submeter a novos estímulos. Se você sempre se submeter ao mesmo nível, ao mesmo tipo de estímulo, nunca vai evoluir. O Ayrton Senna, né, ele morava perto do autódromo, e quando começava a chover, ele vestia o macacão e ia treinar na chuva. E se tornou um dos maiores pilotos de chuva do mundo, o rei da chuva. Só que não só da chuva, ele se tornou um dos melhores pilotos de chuva e de pista seca. Por quê? Porque o treino na chuva é muito mais difícil do que o treino na pista seca. Então, ele criou uma dificuldade no treino para aprimorar o neurônio dele. Ele construiu muitas conexões neurais, né, durante esses treinos na chuva. E se tornou muito mais fácil pilotar na chuva e na pista seca por conta desse treino em condições difíceis. Então, esse é um princípio de aprendizagem. Muita gente acha que quando você coloca alguma dificuldade, como treinar na chuva, isso gera um desânimo, né? Mas, na verdade, é o contrário. Tem o conceito de flow, que eu já comentei, né, com vocês, que ele é uma zona que ele ocorre um pouco acima da zona de conforto. Ele é numa linha em que ele nem está muito difícil acima da sua habilidade, porque senão gera ansiedade, gera frustração, nem está muito fácil, porque senão gera tédio. O flow é uma zona ali de um pouquinho de dificuldade. E os designers de videogame descobriram que a rácio, né, o percentual perfeito para você entrar no estágio de flow no jogo é de 4% acima das suas habilidades atuais. Os jogos mais viciantes, né, para quem gosta de jogar Candy Crush, é aquele jogo do Subway, né? Enfim, aqueles joguinhos que viciam, eles têm essa técnica dos 4%. A cada fase, ele aumenta 4% de dificuldade. Por quê? Porque o jogador ele vai criando conexões neurais, vai se acostumando com a fase até passar da fase. Passou da fase, se a outra fase fosse igual, ia gerar tédio. O jogador não ia se sentir empolgado para continuar jogando. Então, o que é que o pessoal faz? Aumenta um pouquinho a dificuldade. Quanto pouquinho? 4%. Cria 4% a mais de velocidade, 4% a mais de desafios. E aí ele vai começar a jogar e não vai conseguir passar, porque está 4% mais difícil, 4% a mais das habilidades dele. Aí ele vai treinando, vai construindo conexões neurais, vai evoluindo, até alcançar os 4% exigidos para passar de fase. Passou de fase, mais 4% de dificuldade. E isso vicia. Isso motiva, isso faz com que ele queira sempre continuar jogando, é sempre um desafio novo. Na aprendizagem cognitiva, nós não temos muito como fazer isso.
porque é difícil metrificar. Mas saibam que quanto mais você se exige, né, em termos um pouquinho mais de exigência, motiva, né, gera motivação. Né? Então, esse é um conceito que eu acho importante. E aí eu concluo falando de gestão de tempo. Era um dos tópicos que eu queria abordar. E usando aquele conceito que eu até mencionei, né, do horário nobre biológico, que é um conceito que vem da medicina, ganhou o prêmio Nobel, né, de medicina, e, portanto, eu não poderia deixar de usar, né, no livro, apesar de ser classista. Né? Horário nobre não quer dizer que é da classe nobreza. Horário nobre é algo muito peculiar dos seres vivos. Todo ser vivo ele tem um cronotipo, um relógio biológico interno, que é variável de ser para ser, e no caso humano, de pessoa para pessoa. Nesse caso aqui, você tem uma flor, salvo engano, é a mimosa pudica, que ela tem um ciclo circadiano de 24 horas, e ela, durante o dia, ela fica fechada, e durante a noite ela floresce, ela abre, ela se poliniza. Todo dia ela tem esse ciclo. Né? Ela, de manhã, está fechada e de noite está aberta. Por que ela faz isso? Porque ela está querendo economizar energia. E ela sabe que o momento melhor, no caso dela, para polinizar, né, e se reproduzir, é durante a noite. É onde tem os insetos, onde tem os polinizadores. Então, ela vai se abrir durante a noite para conseguir crescer e frutificar e polinizar e se reproduzir. A mente humana tem a mesma coisa, só que é mais variável, ela varia de pessoa para pessoa. A mente humana tem uns horários nobres biológicos, que são os horários em que nós estamos mais propícios a polinizar nossos neurônios. Esses horários nobres biológicos, eles se reproduzem cotidianamente, e se você tivesse instrumentos para medir a sua fisiologia, você ia identificar com precisão qual é o seu horário nobre biológico. Porque varia, muda a temperatura do corpo, batimento cardíaco, respiração, tudo isso é afetado, né, por esse ciclo circadiano. E, no caso do ser humano, varia de pessoa para pessoa. Esse quadro aqui é um quadro da rotina de vários gênios da humanidade. Balzac, Milton, Voltaire, Benjamin Franklin, Kant, Beethoven, Mozart, Charles Darwin, Charles Dickens, Victor Hugo. Vários escritores, cientistas, pintores estão aqui, músicos, estão retratados nesse quadro. E o verdinho, esse primeiro que vocês estão vendo, é o sono, né? Que, se vocês perceberem, tem gente que dorme, Balzac, né? Ele acorda 1h, né? E começa a trabalhar criativamente, no trabalho criativo, que é o vermelho, 1h. O Milton acorda 4h, né? E começa a trabalhar 7h. Voltaire acorda 4h, começa o trabalho criativo. Né? O Kant acorda 5h. Beethoven acorda 6h. Victor Hugo, 6h. Charles Darwin, 7h. Charles Dickens, 8h. Ou seja, cada ser tem o seu próprio relógio biológico. Não existe essa ideia de rotina perfeita. Se você tivesse colocado Voltaire, vou colocar Kant, né? O Kant era super metódico. Se você colocar Kant para acordar 1h e fazer ele produzir igual o Balzac, ele não ia conseguir. Ele ia acordar grogue, com baixa capacidade cognitiva, ele não ia estar no seu máximo potencial. Portanto, ele se adaptou ao seu horário biológico, ele construiu uma rotina de acordo com o seu horário biológico e se tornou um dos grandes filósofos da humanidade graças a isso. Mesma coisa, Charles Dickens, Charles Darwin tem uma rotina parecida. Eles criaram um sistema de rotina, de vida, de hábito, adequado ao seu cronotipo e produziram em função disso. No caso de Charles Dickens, ele era mais metódico do que qualquer burocrata. Ele tinha um trabalho de escritor, de escrever obras geniais, e toda vez, 9h, ele estava lá sentado na poltrona dele para escrever. E quando chegava de tarde, estava caminhando. Todo dia fazer isso, repetidamente. Por que é importante a gente ter em mente isso? Porque hoje tem uma onda de ultraprodutividade, em que diz que tem que acordar às 5h, né, para poder dar o máximo de si. As pessoas que estão fazendo isso, em geral, estão se destruindo, tanto mentalmente, porque estão se cobrando demais, quanto fisicamente, porque estão
fora do seu relógio biológico? Claro que tem, né? Vários aí que acordam 5 da manhã, Benjamin Franklin, Kant, acordavam 5 da manhã. Mas não é um horário único, né? Tem pessoas que são mais diurnas, tem pessoas que são mais noturnas, isso varia de pessoa para pessoa. Esse quadro aqui, ele ajuda também a ter uma noção disso. É a mesma coisa, só que com o relógio aí biológico de cada um. E esse quadro aqui é interessante, que eu quero mostrar para vocês, é o verdinho. O verdinho é o trabalho principal, é o trabalho criativo, é o trabalho de alta intensidade, aquilo que se chama de deep work. É aquele momento que você está ultra concentrado para produzir. Se vocês prestarem atenção nesses gênios aqui que eu selecionei, nenhum trabalhava mais do que 4 horas por dia de alto esforço cognitivo. Esse número, inclusive, alguns dizem que é biológico. É impossível você trabalhar mais do que 4 horas por dia de alto esforço cognitivo. Só que eles não estão trabalhando de qualquer jeito, eles estão trabalhando aqui no seu máximo, né? Eles estão ultra concentrados em flow para fazer aquilo que eles fazem melhor. E estão produzindo obras geniais. Se eles dissessem, não, agora eu vou trabalhar 8 horas por dia, a qualidade ia cair. Ele não ia conseguir produzir tão bem. Tem um estudo da McKinsey que diz que 1 hora de alta intensidade nesse modelo aqui de Deep Work equivale a 5 horas de trabalho desfocado, de trabalho relaxado. Então, aqui eles estão trabalhando 4 horas de alto esforço, mas é equivalente a 20 horas. Então, por isso que eles conseguem escrever obras geniais e produzir muito, porque eles dão o máximo naquelas 4 horas que são os horários nobres biológicos. O verdinho aqui é o horário nobre biológico de cada um. Se você descobrir o seu horário nobre biológico, fica tudo mais fácil. Eu mapeei, né, num sistemazinho, mas é super fácil de descobrir. É só você se perceber, né, e tentar se perceber para notar quais são aqueles horários que você está melhor, está funcionando melhor. Sua mente está melhor. Muita gente é pela manhã, a maioria das pessoas é pela manhã. No meu caso, é pela manhã. 7, 8, né, eu estou no meu máximo, vai até 11, 11h30, aí que vai caindo, né? E aí, quando tem um picozinho depois do almoço, depois de um cafezinho, depois do almoço, de 2 às 3, mas depois vai caindo drasticamente. Quando chega 3h30, 4 da tarde, eu estou sem condições de nada. Eu não consigo mais produzir. Né? Então, nesse momento aqui, eu sei, não adianta eu fazer uma sentença de alta complexidade 3 da tarde, 4 da tarde. Não consigo. Né? Posso até conseguir, mas vai ser uma porcaria, vai sair com muitos erros. Já pela manhã, eu consigo dar o melhor de si. Tem uma técnica que é uma técnica Hemingway, que ele usa no processo de escrita dele, que ele sempre termina o dia na metade de uma frase. Ele vai produzindo, escrevendo e termina o dia escrevendo uma frase incompleta. Ele sabe como continuar, mas ele interrompe aquilo ali para gerar a motivação de no dia seguinte ele já começar a escrever, produzir. Eu faço isso muito nas sentenças. Eu termino o dia fazendo relatório. Relatório não existe tanto esforço cognitivo. Então, eu faço o relatório ali do processo, né? Então, leio o processo, né? Para deixar durante a noite minha mente funcionando, trabalhando, para quando for de manhã eu já começo a fazer a sentença. Então, é um sistema de produção em que você não para, né? Que você, de certo modo, está usando ali os horários para poder funcionar bem. Né? E, se você notar, dá 3h30, 4 horas de alto esforço cognitivo. Né? É o suficiente, a meu ver, né? Mais do que suficiente para você conseguir produzir com qualidade. Quando chega meio-dia, eu estou cansado, né? E quando chega 3, 4 da tarde, eu estou também bastante cansado. Só uma síntesezinha, né? Que eu não vou me alongar, porque senão a gente não vai ter tempo de fazer perguntas. Geralmente, os meus horários nobres, que são aqueles picos cognitivos, eu faço tarefas de alto esforço cognitivo. Né? Sentença, escrever, audiência complexa, estudar processo complexo. Né? É onde eu procuro realmente... eu sei que esse é o momento em que eu estou no meu melhor, né? Em que eu estou no meu melhor. Se eu quiser fazer isso daqui fora do meu horário nobre, eu não vou conseguir. Eu vou ter muita dificuldade. Então, geralmente, eu faço esse deep work, né? Esse trabalho profundo, livre de distração, sem internet, com descanso, pela manhã. Né? E, nos outros horários, eu faço trabalho relaxado. Não me incomodo de procrastinar, não me incomodo de olhar Instagram nesse horário, porque eu sei que minha mente não está no meu melhor e não vou conseguir produzir nada eficiente,
procuro planejar, procuro pesquisar, procuro fazer atividades que possam ser instrumentais para aquilo que eu vou fazer num horário nobre. Mas eu não tenho nenhuma crise de consciência de estar assistindo vídeo do Porta dos Fundos às 3h30 da tarde, às 4 da tarde, porque eu já dei o máximo de si pela manhã e já produzi equivalente a 20 horas. Né? Então, a sorte é essa, que meu horário nobre é pela manhã, então eu consigo ter aquela crença de que, poxa, já dei o meu máximo, né? E agora posso relaxar com mais tranquilidade. Né? Aqui foi o aplicativo que eu usei, mas nem recomendo, porque ele enche o saco. Né? Esse aplicativo, ele vai mandando mensagens aleatórias durante o dia, você vai dizendo como é que você se sente, e no final ele faz aquele gráfico para dizer seus horários nobres, horários pobres. Aqui, já concluindo, na população, a maior parte das pessoas nem são completamente matutinos, nem completamente vespertinos. Aqueles que funcionam melhor de noite são considerados corujas, né? Tem muita gente, 10 horas, né, já está no seu pico cognitivo. Eu, quando era adolescente, eu fazia muito isso, eu estudava de madrugada, depois eu fui mudando e hoje eu acordo 5h30, 6 horas para começar a produzir 7, depois do esporte. Mas a maior parte das pessoas estão ali no meio termo, e esse meio termo significa que começa a produzir bem 8, 9 horas da manhã, né, e entra um pedacinho da tarde. Por isso que a sociedade hoje se adequou a quem é vespertino, a quem é matutino, a quem acorda cedo. Né? E quem é vespertino, quem é noturno, tem grande dificuldade de se adaptar a esses horários. Em geral, os estudantes que são mais vespertinos, eles estão em constante estado de jet lag social, porque tem que acordar às 7 da manhã, 6 da manhã para ir para a aula. Muitas crianças sofrem por conta disso. Vamos. Para concluir, a parte do descanso. Né? Eu teria que terminar com descanso. Tem 2 capítulos no Superaprendizagem sobre descanso e sono, que é talvez o que hoje precise mais ser valorizado. Então o pensamento difuso ele é essencial para que você possa também tirar proveito dessa parte inconsciente. E para finalizar, o sono, né? Esse talvez seja o ponto menos valorizado e o mais importante do processo de aprendizagem. Se vocês conhecerem a ciência do sono, vocês vão mudar completamente a opinião que vocês têm sobre a importância de dormir bem, dormir com qualidade, dormir todos os ciclos, o máximo de ciclos possível de sono. O Michael Phelps, né, o maior medalhista olímpico da história, nadador, ele dormia 10 horas por dia, dormia 8 horas durante a noite e 2 horas após os treinos. E fazia isso de modo deliberado, com recuperação de energia, mas também como processamento, criação de conexões neurais através do sono. Antes de dormir, ele mentalizava a natação, ele mentalizava os movimentos, ele mentalizava uma prova e dormia. E com frequência sonhava com a natação. Esse processo de sonho é o mais avançado para construir conexões neurais. Então, ele acordava muito mais evoluído do que ele dormia, porque durante o sono, ele sonhava com a natação e aquilo ali proporcionava a construção de novas conexões neurais. O sono, ele é uma fábrica 24 horas, é uma fábrica de pensamento. Se vocês olharem monitorarem o cérebro de vocês durante o dia e durante a noite, vocês vão ver que o cérebro de vocês vai estar muito durante a noite, quando vocês dormem, do que quando vocês estão acordados. Durante o dia, a sua mente está concorrendo com muitas funções corporais. O seu cérebro está funcionando para várias funções. Com durante a movimentos, noite, com olhar, com visões, né, com cheiro. E o cérebro começa a processar ele próprio informações dentro dele. E quase tudo tem uma função durante a noite.
O cérebro, durante a noite, ele começa fazendo filtragem. Ele vai selecionar o que é importante e o que não é. E quem decide isso é ele, não é você. O cérebro faz uma filtragem do que é relevante e do que não é. Uma vez que ele decide o que não é relevante, começa um processo de limpeza. E tem vídeos no YouTube que vocês conseguem ver uma substância química passando pelo cérebro, fazendo uma limpeza e tirando informações que vão ser jogadas no lixo. É possível ver isso, assistir isso ao vivo. Então, o cérebro ele faz uma seleção, uma filtragem, e joga no lixo o que não presta. E o que presta, ele começa a alocar em áreas de memória, de memorização. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um experimento que foi feito durante o sono, né? Como a aprendizagem ocorre durante o sono, e principalmente durante os sonhos. Os pesquisadores, eles colocaram para os cobaias aprenderem a tocar Guitar Hero, né? Colocaram para aprender uma música no Guitar Hero, antes de dormir. Aprenderam lá, eram 4 notas para aprender a música, e depois disso eles foram dormir. Durante a aprendizagem do Guitar Hero, eles colocaram uma essência de cheiro específica. Quando os participantes dormiram, metade recebeu uma essência de cheiro e ficaram ouvindo a música bem baixinha enquanto dormiam. Mas principalmente colocaram a essência de cheiro que foi colocada enquanto eles aprendiam. E quando eles monitoraram o cérebro, eles viram que o hipocampo foi ativado, que é a área da memória. Quando eles acordaram, o grupo que foi submetido a esse cheiro sabia tocar 20 vezes mais do que os outros. Durante a noite, aprenderam a tocar. O cérebro fez conexões neurais, construiu conexões neurais enquanto eles dormiam. Porque eles sonharam com aquilo. Eles sonharam com aquilo ali. Tem outro experimento com ratos, em que os pesquisadores eles criaram um GPS, ganhou até um prêmio Nobel, criaram um GPS que conseguiu monitorar a localização do rato a partir do cérebro. O cérebro do rato ele tem uma memória visual e eles iam andando no labirinto e o rato ia fazendo, e o cérebro ia funcionando durante ele caminhando. E o pesquisador ele sabia onde o rato estava olhando para o cérebro. Porque, por exemplo, se ele tivesse no comecinho do labirinto, ficava vermelho. Se ele tivesse na metade, era azul, verde. Então, as cores indicavam onde é que eles estavam no labirinto. E aí, de certa vez, os pesquisadores estavam conversando e, quando viram o cérebro se movimentando, né? As cores, né, aparecendo dentro do GPS, né, do computador. E olharam para o rato estava dormindo. O rato estava dormindo, ou seja, o rato estava sonhando com o labirinto. O rato estava sonhando com o labirinto. Eles conseguiram ver o sonho do labirinto e conseguiam ver onde é que o rato estava no sonho. E o mais legal é que no labirinto, no sonho, eles não sonhavam de modo perfeito, não era linear. Era em câmera lenta, em modo ultra-acelerado, em vai e vem, né? Eles mudavam a ordem do sonho. Ou seja, é um ambiente simulado que não tem limites naturais. Então, é uma aprendizagem muito mais eficiente. E hoje tem alguns estudos que têm tentado, né, fazer com que você possa aprender através dessas técnicas, né, usando cheiros, né, diferentes durante o processo de aprendizagem. Mas mesmo que você não consiga fazer isso, se você cria uma conexão emocional com o seu material de aprendizagem e se estimula para, durante a noite, você fazer um sonhar com aquilo, como o Phelps fazia, você vai ter um método de aprendizagem muito mais eficiente, muito mais rápido. Tá aqui a mente humana durante a noite. O que acontece é basicamente isso. As informações são alocadas, né, em algumas áreas e boa parte vai para o lixo aí, né, das memórias esquecidas. Eu quero concluir com o principal. Deixa eu passar aqui ainda. Com o principal. Eu falei para vocês, né, que todo o superaprendizagem ele surge, né, com um processo de tentar melhorar minha vida, né, individual, particular, pessoal meu,
primeiro, né, uma melhora cognitiva, uma melhora das minhas técnicas de produtividade, como eu ser um juiz melhor, como eu conseguir fazer uma tese de doutorado, escrever livros, e depois para a saúde. E foi justamente nesse processo de eu tentar melhorar minha vida, minha saúde, né, minha qualidade de vida, que eu conheci a ciência dos hábitos, da alta performance esportiva, e comecei a pensar, né, em montar um sistema que pudesse também ajudar outras pessoas. E a principal lição que eu aprendi, né, aí sou eu nadando lá na beira-mar, né, e depois, nas outras imagens, praticando triatlo. Uma das principais lições que eu aprendi nesse meu processo de tentar melhorar continuamente é curtir o processo. É você perceber que a melhor métrica para você medir o seu sistema de aprendizagem é a felicidade, é saber se ele está lhe fazendo bem, se você está se sentindo bem nesse sistema. Aqui, quase todas as fotos eu apareço sorrindo, né? E não é porque eu não esteja sofrendo, né? Mas perceber que eu estou dentro de um sistema que está me fazendo bem, que está me produzindo resultados, e jamais imaginei que lá em 2015, 2014, quando eu estava com 105 quilos, pudesse chegar no nível de correr, né, um triatlo olímpico, correr maratonas, e, de fato, hoje eu me sinto uma pessoa bem melhor, né, fisicamente por conta desse processo. Inclusive, o meu Garmin, ele dá que minha idade biológica é de 20 anos, né? Fiquei muito feliz com essa mentira, né, que o relógio conta, né? E aí eu concluo com essa frase do Aaron Swartz, que eu acho é o meu lema, né? O meu lema é a ideia de que a inteligência nada mais é do que a prática da curiosidade. Então, por isso, seja curioso, leia muito, experimente coisas novas. O que as pessoas chamam de inteligência apenas se resume à curiosidade. Muito obrigado e agradeço por terem me ouvido. Nós aqui agradecemos, Jorge, por você compartilhar essa experiência de vida conosco, essa que resultou nesse livro que é fantástico e que certamente vai ajudar muitas pessoas a aprender isso de fato. Michelangelo estava certo, ancora imparo. E assim que nós devemos ter com um mote para a vida. Enquanto a gente tem aprendizagem, tem processo. Enquanto a gente tem processo, a gente tem vida. Isso é fundamental. Eu gostaria, a gente está em cima da hora aqui, mas eu acho que há tempo para uma pergunta. Tem uma pergunta, Mariana? Parece que tem uma pergunta da pessoal que assiste pela internet. Sim, temos 2 perguntas. E alguém aqui quer fazer alguma pergunta? Então, rapidamente... Eu vou ler uma. Até eu fiquei contente, só antes um comentário, fiquei contente de ver ali, Jorge, os gênios ali, muitos acordam cedo, né? Falei, poxa, então me identifiquei ali com alguns, porque o meu horário nobre é pela manhã, depois à tarde as coisas já não funcionam tão bem. Eu vou ler a pergunta, então, Aí tem o ócio criativo. Do Sérgio Augusto Médici. A pergunta é: professor, para o cérebro guardar uma matéria, é necessário escrever ou basta ler e grifar ou fazer pequenas anotações? Quanto maior o esforço cognitivo, vocês estão ouvindo? Quanto maior o esforço cognitivo, mais rápido o processo de aprendizagem. Então, a escrita, né, o processo de escrita, ele exige esforço cognitivo, preferencialmente quando você escreve com suas próprias palavras, né? Se for meramente uma reprodução, que é copiar-colar, não ajuda muito. Mas a escrita, ela é um sistema de aprendizagem muito eficiente. Eu uso o mapa mental, que é uma forma de escrita, né, mais esquematizada, que tem 2 funções, né? Primeiro, sintetizar a informação e ajudar a estruturar o pensamento. O mapa mental tem essa vantagem de estruturar o pensamento, que é uma habilidade importante, né, para você escrever, para você dar aula, para você organizar uma sentença, algo do gênero. Mas tem mais uma pergunta. Mais uma, do Cristiano. Ele pergunta se a inteligência artificial está mais para aliada ou vilã na superaprendizagem. É o seguinte, é bem interessante. Eu tenho usado bastante o ChatGPT, né? E o que eu percebo é que, para aqueles que dominam um assunto
que já passaram por um processo de conhecer o tema, é um aliado poderosíssimo, porque vai fazer trabalhos que podem ser relativamente burocráticos. É como se fosse um assessor de elite, né, que você tem ali à sua disposição. Só que para aqueles que são preguiçosos, né, e que não conhecem o tema e que vão usar a inteligência artificial para substituir a própria inteligência, aí ele vai gerar realmente um déficit de evolução, né? Eu acredito que muitas pessoas vão se tornar preguiçosas na capacidade de escrever, de pesquisar, porque vão se confiar bastante na inteligência artificial. E quem não pratica, né, quem não treina, definha, né? Então, eu acho que a inteligência artificial vai ter essas duas caras. Ela vai ajudar quem já tem, né, quem tiver um esforço de aprendizagem, né, quem não usar a inteligência para se substituir, né, mas ela vai gerar aí uma preguiça, né, e uma involução, né, na escrita e na pesquisa. Muito bem. Jorge, eu quero encerrar, agradecer mais uma vez a sua presença aqui. A escola está sempre de portas abertas para recebê-lo e certamente essa desenvolveu em quem assistiu essa palestra a vontade de desenvolver a superaprendizagem. Espero, pelo menos essa a esperança que tenho, e em mim desenvolveu. Já tinha visto, já conheço o Jorge há muito tempo, ele mencionou, estivemos juntos na diretoria da AJUF, quando eu a presidi, e a minha admiração pelo Jorge, pela sua dedicação, pela sua capacidade de pensar, de expressar, é digna de admiração que tem. E, enfim, muito obrigado. E obrigado a presença de todos, especialmente a Marcele, presidente da JUFESP, aqui, o Fernando Mendes, que ficou muito curioso pelo método Seinfeld. E agradeço a todos e a todos e declaro, então, encerrado este evento. Muito obrigado. Obrigado. Também queria agradecer, né, e dizer que fico muito feliz com o convite, né, o Nino sempre me prestigia, fico muito envaidecido com os convites da escola. Estou à disposição também para o que precisar. E quem quiser entrar em contato para perguntas, né, tem um Instagram como George Marmelstein, um lugar que eu estou também postando algumas coisas sobre aprendizagem e outros temas de direito. E também convidá-los a comprar o livro, adquirir o livro, né, que está disponível aí na Amazon. Eu coloquei o link aqui no chat, né, e, portanto, quem quiser adquirir, né, está lá na Amazon. Adquiram, que é bom. Eu já adquiri o meu. Maravilha. Muito bem. Obrigado.